Olá, 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 olá. Hoje é quarta-feira, 6 de março de 2024. Estamos aqui para a nossa 58ª aula, aula de número 58 do nosso curso de Reforma Íntima Sem Martírio com a Irmã do Fogo. Que legal, e a gente está andando, estamos entrando, já estamos em março, terceiro mês, já foram 2 meses do ano. Gente, como o tempo passa rápido. Já foram 2 meses nesse ano. E eu espero que vocês estejam entendendo, estejam pegando um pouco do que a gente tenta passar aqui para vocês, porque é uma forma que a Cavili tem de entregar para vocês um conteúdo edificante de crescimento, né? E a gente fica muito feliz com isso. Por isso que eu peço sempre, pelo amor de Deus, dar like aqui no nosso canal. Vamos chegar a 2.000 inscritos. Nós estamos só com 1.500, faltam 500 pessoas para a gente chegar a 2.000 inscritos. Então, deixa seu like nesse vídeo. Comenta aqui para a gente. Seu comentário é muito importante. Nós lemos todos os comentários, respondemos a todos os comentários. E se você tiver qualquer dúvida, joga aqui. Quem sabe a gente não pode colocar num vídeo. Te ajudar. E aí, como que foi da semana passada? Fechar o mês de fevereiro com a proposta para a gente pensar na nossa reforma íntima e com a proposta para a gente pensar em ser melhor, é difícil. Sim, 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 claro. Por quê? Porque a gente nunca pensa nisso. Nosso, é pessoal nosso. Não pensar em, gente, como que eu vou ser melhor? O que que eu vou fazer para ser melhor? O que que eu vou fazer para modificar minha vida, mas modificar positivamente? Sendo uma pessoa melhor, sendo um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor. A gente não para pensar nisso. Infelizmente, nossa vida anda tão corrida que a gente age. É isso, a gente age. Se você não tem a vida tão corrida, está aposentado, está tranquilo, está curtindo uma fase gostosa da vida, lembre-se que muitas pessoas têm o comportamento que têm porque elas não têm tempo de parar e pensar. Há 40 anos, meus avós, eles estavam de boa, vida tranquila, mas mesmo meu pai e minha mãe, eles estavam em casa. Tinham os trabalhos, tinham os afazeres, mas não era nem metade do tempo que a gente gasta com isso hoje. Nem metade. Eu lembro da minha mãe até hoje, minha mãe em casa, fazendo as coisas para a gente, numa boa, tranquilinha. Hoje minha mãe é um desespero, porque as coisas, a vida ficou muito corrida. E quando você tem uma vida muito corrida, quando a gente tem uma vida que é desesperadoramente corrida, que a gente tem 200 compromissos num dia. O dia tem 24 horas, mas precisaria ter 30 para a gente conseguir cumprir tudo que a gente tem que cumprir. Se a gente não, desculpa, quando a gente entra nesse esquema, alguma coisa fica para trás. Falo demais isso com a Isola. Se a gente acaba abraçando muita coisa, alguma coisa fica ruim, alguma coisa não fica legal. Pois bem, qual que é a ideia então? A ideia é, como que eu vou pensar em ser melhor se eu não tenho tempo nem de pensar, se eu não tenho tempo nem de imaginar? E isso faz com que eu veja a vida passar. Isso faz com que eu perca grandes oportunidades de melhorar como pessoa, como cidadão, como ser humano, como partícipe de uma sociedade, representante de um papel na sociedade, de status. E quando eu falo status, papel, eu não falo nada pejorativo, muito mais de dinheiro. Eu falo assim, qual que é o meu papel? Eu sou pai, sou professor, sou filho, sou marido, são todos os papéis que eu desempenho. E aí eu tenho que pensar para cada papel que eu desempenho, o que que eu vou ser melhor? O que que eu posso melhorar? É assim que eu faço a reforma íntima. É assim que eu busco a reforma íntima. Trabalhando, eu fazendo um trabalho em mim.
Eu sou o principal ativo a ser trabalhado. Mas não, a gente corre, a gente fica desesperado, a gente busca trocentas coisas, a gente não tem um tempo para sentar e falar, opa, que seja 10 minutos. Esses 10 minutos são meus. Eu vou usar da melhor maneira possível, porque eles são meus. Nós não nos damos esse tempo. Sendo bem sincero, falando por mim, que por diversas vezes poderia ter parado e pensado, poxa vida, o que eu posso fazer? E não fiz. E não faço. O pior é isso. O pior não é o não fiz. O pior é o eu não faço. E por que que eu não faço? Porque a gente se entope de coisas. A gente se entope de atividades. Ah, mas você não conhece minha vida. Quem deixou eu chegar nesse momento, nesse ponto? Por isso que não adianta nada eu vir aqui reclamar, falar para vocês que eu não tenho tempo, que é tudo muito corrido, que Nossa Senhora, que um monte de coisa, que eu não aguento mais. Quem que pegou essa vida? Se precisar desacelerar, quem que tem que desacelerar? Quem que tem que pensar nessa desaceleração? Sou eu, sou eu. Processo pelo qual eu precisei passar, que eu estava extremamente acelerado, eu estava a 220. Hoje eu sou muito mais tranquilo, ixi, hoje eu estou muito mais de boa na lagoa, tendo tempo até de tocar o meu projeto novo profissional. Mas por que que eu estou pensando, por que que eu precisei reorganizar? Porque eu estava vida louca. Eu estava com um monte de coisa, um monte de projeto, um monte de negócio, e choramingando, eu não tenho tempo, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para pensar na vida, não tenho tempo para ajudar. Eu fiz isso. Eu procurei isso. E é essa a ideia que nós temos que ter. Ser melhor é uma atitude que quem toma sou eu. Só que para eu ser melhor, eu preciso parar e pensar o que eu preciso melhorar, o que eu posso melhorar, onde eu devo agir primeiro na melhora. Tudo isso nos leva a entender o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa passar para chegar num ponto de falar: legal, eu estou em reforma íntima. Alô? Isso foi o tema da aula passada. Agora nós temos a nossa aula agora que segue nessa toada. Esse capítulo inteiro ele segue nessa toada, de dando dicas do que a gente precisa fazer para ser melhor. Vamos lá? Vamos lá então. Deixa eu compartilhar nossa telona. Aqui, aê! Então, aula passada, nós paramos isso aqui. Como fazer reforma íntima. E aí a irmã Sidufo nos dá a primeira dica. Primeiro passo é ter uma noção bem clara do que seja essa proposta no terreno individual. Então, primeira coisa é eu sentar, parar, quietinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos para mim todos os dias e pensar o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso mudar, como eu posso fazer diferente. Essa que é a ideia. A ideia é exatamente essa, é entender a mim. É eu me entender. Esse é o primeiro passo. Porque se eu não souber, se eu não me conhecer, se eu não tiver um autoconhecimento muito grande que me indique, ó, esse caminho é possível, agora esse você não vai dar conta. Você vai se frustrar. Segue por esse caminho. Como que eu sei qual caminho que eu devo seguir? Me conhecendo. Parando e me conhecendo. Vamos lá para o exemplo. Claro, nosso curso é cheio de exemplos. Por que que eu falei para vocês que eu precisei desacelerar? Porque eu estava pegando muita coisa. Eu estava me entupindo de coisa no trabalho. Quando eu fui obrigado a desacelerar, eu fui obrigado a parar e pensar na minha vida. E ao parar e pensar na minha vida, ao parar e, vamos ver qual que é o, o prazer da vida, o que que eu percebi? Eu pegava muita coisa porque eu estava fugindo de algo. Ainda não sei. Ainda não sei se tem relação com essa vida. Algumas.
pessoas de convívio falam que pode ter alguma relação com alguma vida passada minha que hoje, mas como eu não sei, vou tocar com o que eu sei. Ainda não descobri qual é a minha fuga, mas eu fazia isso por causa de fuga. E aí, quando eu desacelerei, o que que eu comecei a perceber? O tanto de coisa que eu estava perdendo, o tanto de coisa que deixava minha vida corrida, o tanto de espaço que eu perdia, porque minha vida virou uma loucura, um absurdo. Tudo isso fazia com que eu não tivesse tempo de parar e ter essa reflexão, pensar em mim. Então, eu precisava estar sempre ligado. Foi eu parar, ter essa percepção, que hoje é uma percepção que eu busco. O que que fazia? Porque eu quero agir nisso aí. Tá, você estava desesperador, louco. Como que estava seu trabalho? Fraco. Como que estava seu comprometimento com as causas, com os cursos, com esse curso, tudo? Ah, ia, ia. Você está frequentando alguma casa? Não. Ah, palestra? Né? Eu tava, diminui muito minhas palestras dadas, diminui muito. Ah, não tenho tempo. Aí você começa a perceber que a gente vai afastando das coisas que realmente importam e que é preciso retomar. É isso que a irmã Sidufo fala. Mas quando que a gente descobre isso? Quando desacelera. Quando tira o pé do acelerador, quando tem um tempo para pensar em si. Aí a coisa anda, aí a coisa desenvolve. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá então. Opa! Aê! Novamente, como vocês sabem, eu vou ler aqui para vocês, né? Porque tá aqui em cima, então eu vou ler aqui para vocês, e aí vocês vão ouvindo aí. Tá? Isso aqui que está na página 82 da minha tradução, da minha edição. Associa-lhe comumente a ideia de anulação de sentimentos. Então, parou. Parou tudo. Parou. Quando eu falei para vocês, vamos parar para pensar na vida, não é para anular sentimento. Por quê? Porque muita gente acha que perdão, vamos falar sobre perdão, perdão. O que é o perdão? Muita gente acha que perdoar é esquecer. E não é. É totalmente o contrário. Perdoar é lembrar sempre, porém, sem o peso que teve outrora. Por mais que a gente fale, ah, não, esquece isso. Gente, você não vai esquecer. Se marcou, se feriu, se machucou, a gente não vai esquecer. E melhorar não é esquecer. Melhorar é entender. Entender que é o outro, que não sou eu. Perdoar é perdoar a si mesmo, pelo sentimento que você teve, pelo peso que você carregou, pela ideia pesada que a gente trouxe daquela situação, mas entender que aquela situação ficou lá, aconteceu e eu tenho que seguir minha vida. Quantas vezes a gente se perde achando, se matando, revoltado com algo que aconteceu e a pessoa, o outro não está nem aí, porque foi ele quem fez, não é ele quem está sofrendo. E aí alguém chega e fala: não, esquece isso, põe uma pedra em cima e finge que não aconteceu. Aconteceu sim, mas eu nunca devo anular sentimento. Continuando. Negação de impulsos ou eliminação de tendências. Ideias que, se não forem sensatamente exploradas, poderão tecer uma vinculação mental ao obsoleto bordão do pecado original, uma cultura diametralmente incoerente com a lógica espírita. Então, olha só, esquece o que passou, nega tudo que você vai fazer. Ai, nossa, eu queria fazer. Nem faz isso, esquece. O que que a gente vai achando? A gente vai achando que nós estamos presos em algo. E o pecado original que a irmã Sidufo coloca não é a questão de Adão e Eva. Você já veio, pecador. É a ideia do karma. É a ideia do karma. Olha o comparativo dela. Para quem tece a religião católica, sabe muito bem, né?
que existe a ideia do pecado original. Ah, Eva comeu a maçã e transmitiu um pecado para todo mundo, e a gente é batizado porque a gente precisa ser livrado desse pecado. Algumas denominações cristãs têm esse viés. E aí, o que que a gente traz para a vida da gente? Esquece pecado original, o que que a gente traz para a vida da gente? A mesma ideia. Karma. Nossa, sofrer é meu karma. Nossa, que peso, mas isso é meu karma. Nossa, eu não consigo me livrar porque é meu karma. Não é. Não existe isso. Não existe. Nós temos que buscar o quê? O equilíbrio. Não é anulando sentimentos, não é negando impulsos, não é eliminando tendências. E quando a gente fala, pensa em você, é a primeira coisa que vem na cabeça. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Essa vinculação conduz-nos a priorizar a repressão. Ah, eu vou marcar. Esse eu vou grifar. Esse merece. Esse merece. Repressão como sistema de mudança. Ou seja, a violentação do mundo íntimo, gerando um estado compulsivo de conflito e pressão psíquica, uma tortura interior. Ponto final. Tá vendo? Nós não temos que anular nada. Nós não temos que segurar nada. Eu estou me reprimindo. Ao invés de eu mudar, de eu desabrochar, de eu falar, ah, quer saber? Minha vida é minha vida. Eu não posso ser responsável pelo outro. Eu não posso falar pelo outro, por mais que eu queira, por mais que a minha vontade, eu não posso falar pelo outro. Não, eu não mudo. Pelo contrário, eu me anulo, eu me escondo, eu nego minhas coisas. Eu tô sofrendo pra caramba com determinada coisa. Mas alguém me pergunta e fala, eu nem lembro. Mas minha cabeça fica, lembra assim, aquela coisa, te fez isso, te fez aquilo, tem que acabar com ela, vamos acabar com ela. Mas eu nego. Por quê? Porque eu estou me reprimindo. A ideia de que eu tenho que passar por isso me reprime. A ideia de que não, eu vou esquecer isso, me reprime, me reprime. Do mesmo jeito que lá atrás a gente conversou sobre o nome do sentimento, sobre, ó, a gente tem que nomear o sentimento. Eu tenho que saber o que eu sinto. Aqui é a mesma coisa. Saber o que eu sinto lá atrás. Você vê como o livro é uma sequência. Lá atrás falava que eu preciso saber o nome do sentimento. Por quê? Porque agora, se eu sei o nome do sentimento, eu não vou anular. Eu sei o que que eu tenho. Então eu vou trabalhar pela mudança, não pela anulação, não pela negação. Por quê? Porque isso é uma violentação do mundo íntimo. Eu estou violentando o meu mundo, gerando um estado compulsivo de conflito e pressão psíquica, uma tortura interior. Eu estou me autotorturando. Toda vez, toda vez que eu nego um sentimento, toda vez que eu nego algo meu, toda vez que eu não dou vazão ao que eu preciso, que eu não extravaso, que eu não busco ser melhor, que eu não busco mudar meu comportamento, eu estou me reprimindo. Toda vez que vou usar uma expressão muito legal, muito comum, legal não, desculpa, muito comum que minha mãe usava e que é um assim uma tortura engole o choro. Engole o choro é de matar. Por quê? Porque a gente leva isso aí, ó. A gente leva isso aí. Minha mãe não sabia. Antigamente era normal fazer isso. Engole o choro. Engole o choro. E aí, o que que a gente fazia? Ao invés de extravasar o sentimento, a tristeza, a dor, porque a gente apanhava e tinha que engolir o choro. Então, ao invés de você extravasar a dor, a gente engolia. De tanto engolir choro, existem pessoas que pesam um monte. Existem pessoas que adquiriram câncer, que adquiriram uma doença autoimune. De tanto engolir o choro, nós engolimos sentimentos.
quando deveríamos extravasar. Tá? Então, vamos parar de nos anular, de nos negar e de querer eliminar as coisas da vida. Não é assim. Esse sistema de inaceitação, olha só, olha como a irmã Sidufo vê. Ela vê que isso que a gente faz é uma inaceitação. Nós não estamos nos aceitando. Nós não estamos nos abraçando, nos acariciando, dando um colo para nós mesmos. É caracterizado quase sempre pela ansiedade em aplacar sentimentos de culpa, uma fuga que declara a condição íntima de indignidade pelo fato de sentir, fazer ou pensar, em desacordo com o que aprendemos nos lúcidos conteúdos da doutrina. Então, ó, vamos rebobinar lá no começo do vídeo. Eu estava acelerado, eu pegava um monte de coisa, e a ideia de que eu fazia esse era por causa de uma fuga. Eu não estava aceitando a minha condição. Eu não aceito algo. Essa não aceitação minha de que eu não sou capaz de alguma coisa, que eu não posso alguma coisa, ou vamos pegar a ideia de que veio de vidas passadas, de que eu fiz alguma coisa lá atrás, que até hoje está irradiando no meu perispírito, e com isso eu ainda trago isso, e se for, é hora de parar também. Alguma coisa está fazendo eu fugir. Sentimento de fuga. Cria uma ansiedade, eu tenho culpa, eu fico com culpa porque eu não posso estudar, eu fico com culpa porque eu não posso me dedicar, eu fico com culpa porque, ai, nossa, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o maior, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, e essa culpa me leva a uma fuga. Por quê? Porque eu me acho indigno. Eu me acho indigno. Eu me acho indigno de ter, eu me acho indigno de ser, eu me acho indigno de estar. A partir do momento em que eu entro na minha cabeça e falo, ó, parou, para o mundo que eu quero descer, né? Parou. Eu não preciso ser super-herói. Eu não preciso ser o melhor em tudo. Eu não preciso ser o top do top do top das galáxias. Eu posso muito bem fazer o que eu desejo, fazendo os outros na medida do possível, mas ir atrás dos meus sonhos. Mas para isso eu preciso desacelerar. Porque se eu não desacelerar, eu não vou entender todo esse sistema de culpa. Pelo contrário, eu vou continuar alimentando. Por isso que essa repressão é perigosa, é uma violentação do mundo íntimo. Por quê? Porque ao reprimir esses sentimentos, eu não paro e penso. Eu não tenho tempo para pensar na minha vida. Se eu não paro para pensar na minha vida, eu não sei como que mudanças que eu preciso fazer. Eu não sei como que mudanças eu preciso buscar. Então eu continuo fazendo tudo do mesmo jeito, igualzinho, sem mudança, sem alteração, sem nada, 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 nada. E aí o que que acontece? E aí o que que dá? E aí o que que vira? O que vira é o seguinte: a gente passa a aceitar tudo de maneira passiva. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu, como falei, né? Eu falo que o Beto é espírito de luz, né? Nossa, aí, ó, dá curso, espírito de luz. Espírito de luz. Eu preciso passar tudo. O que eu trago para vocês é a minha experiência. Então, tudo que eu estou falando, eu já passei por tudo isso. Vocês só de me escutarem já dá para mudar. Olha como vocês estão muito mais desenvolvidos que eu. Eu preciso passar pelas coisas para conseguir fazer. Então, espírito de luz, nada. Pelo contrário, estou muito abaixo ainda. Estou longe ainda. Aí, olha só, vou falar por mim. Há muito tempo eu venho percebendo isso. Há muito tempo eu venho percebendo isso. E quando que a ficha caiu de bum? Ano passado, vai fazer um ano em junho. Mas quando, depois de junho, de tudo, de eu fazer um tempo de terapia, de eu reorganizar minha vida, quando que realmente a coisa falou, não, tem que fazer diferente? Há 15 dias. Porque ainda assim, por mais que eu tivesse parado, por mais que eu tivesse pensado na minha vida, por mais que eu tivesse olhado para mim com mais carinho,
eu ainda sentia culpa. Eu ainda me sentia culpado. Hoje não. Hoje a culpa diminuiu. Hoje as coisas vão ser no meu tempo, de acordo com a minha vontade. Hoje eu tenho plena consciência e pleno entendimento do quê? De que a vida está tudo numa boa. De que a vida segue num ritmo muito legal. A vida segue um ritmo muito gostoso, mas o ritmo é dado por mim. Sou eu quem dá esse ritmo. Então, eu quero estudar? Eu vou estudar. Quando que eu vou estudar? No meu tempo. Deu tempo? Deu. Não deu? Sem sofrimento. Você fez o melhor. Mas enquanto eu estiver lá, eu estou lá. Igual aqui para vocês. Eu estou aqui e não fora. Por isso que eu falei, pode perguntar que eu respondo qualquer pergunta. Por quê? Porque eu estou aqui. Eu estou com vocês. Eu não estou pensando em outra coisa, eu não estou trabalhando em outra coisa, eu não estou mexendo com outra coisa. Não, eu estou aqui com vocês. Então, a gente parar, a gente reduzir não é fácil, a gente pensar na vida não é fácil e a gente se dissipar da culpa é mais difícil ainda. Não vou nem falar que não é fácil, é mais difícil ainda, porque a gente tem essa culpa, a gente carrega esse peso, a gente carrega essa mácula de que eu não sou merecedor, eu não sou merecedor, ou eu não faço por onde merecer. Ou não, isso eu não consigo, não é meu negócio. Entendeu? Entenderam? A ideia é, a partir do momento em que eu paro de reprimir meus sentimentos, eu dou nome a eles, paro de reprimir, paro de anular, paro de ter repulsa, paro de ter negação. A partir do momento em que eu faço isso, eu vou ter uma nova situação. Só que aí eu preciso parar e pensar, e começar a mudar. Tá vendo? Eu falei que eu comecei o ano passado, julho do ano passado. Eu comecei meu processo. Fevereiro desse ano, eu caiu a ficha de vez de que eu precisava fazer algo diferente. Olha o tempo que eu ainda tive já desacelerado, já mudado para começar a mudar meu padrão. São 50 anos de vida, são 50 anos de padrão, são 50 anos com o mesmo esquema. Então, é normal que a gente tenha um pouco mais de dificuldade para fazer isso, mas a gente precisa fazer. Que é a ideia da nossa aula de hoje? Para ela não ficar muito longa, né? Nossa, falei demais hoje, nó. Hoje eu falei para caramba, vocês me desculpem, né? Deve ter gente aí falando, pelo amor de Deus, esse curso não anda, esse cara fala demais. É muita experiência, né? A gente acaba que tem bastante experiência, acaba que tem bastante coisa, bastante vivência, então as coisas andam um pouco mais, né? E como eu falo para vocês, eu estou fazendo uma autobiografia aqui no fundo. Estou trazendo casos que eu conheço, mas também estou me colocando aqui nesse curso. Então, tem hora que a aula vai ficar um pouco mais minha vida. Mas eu trago para vocês entenderem como que eu passei por esse processo. É uma forma de falar assim, eu não estou dando para vocês uma teoria, eu estou dando a minha prática. E como que eu passei por esse processo? Por que que eu cheguei aqui onde eu cheguei? Porque eu passei por tudo isso e porque eu tive forças para passar por tudo isso. É essa que é a ideia que vocês têm que levar. E qual que é a ideia da semana? Parar. Parar. Se a ideia da semana passada era vamos pensar qual é a nossa reforma íntima, a ideia dessa semana é para, para. Para a vida, para de arrumar desculpa, para de se achar o culpado, para de se negar, para de se bloquear, para, para. Agora. Por que que você deve parar agora tudo isso? Porque é assim que você vai conseguir cumprir os desígnios da aula passada. Se não viu, volta lá na aula passada. É assim que a gente cumpre os desígnios da aula passada. Como? Parando.
Eu vou parar hoje e já resolver o problema? Não, não vai. Já estou te falando, logo de cara, sou bem sincero, não vai. Experiência própria. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu precisei de mais um tempo para entender o que estava acontecendo comigo e para aí começar a raciocinar. Porque por mais que eu falasse, não, parei, desacelerei, ai, vida boa. Mas eu precisava pensar em mim, eu precisava ter um tempo para mim, para eu concatenar minhas coisas, para a hora que dá um uau, apareceu, pintou. E aí, a partir do pintou, é que eu começo a andar. Entenderam? É assim que é o processo. O processo caminha dessa maneira. O processo caminha desse jeito. A gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter isso na cabeça. Que o processo funciona dessa maneira, tá? Então, dica da semana. Para, para. Pensa em você. Reduz. Vocês vão ver que é bom demais. Se você ficou até agora, like no vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilha esse vídeo com todo mundo, curta o canal da Cavile, porque é muito importante, comente, porque tudo isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e repasse para mais pessoas e vem conosco. Vem conosco para mais um curso. Semana que vem, dia 13 de março, estaremos aqui juntos de novo, 3 horas da tarde. Eu espero você. Forte abraço, fiquem com Deus, boa semana. Tchau.